Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Filosofia Taoísta. Então, se vocês estão gostando do meu canal, escrevam seus comentários, se inscrevam no canal e nós vamos hoje falar de uma das histórias narradas pelo mestre taoísta Liezi no seu livro Vazio Perfeito. Então ele vai contar para nós essa atividade, essa prática do desapego, que é fundamental no caminho taoísta e na visão desse sábio taoísta Shanran, né? Que aqui vai aparecer na figura de um homem superior, que nada mais é do que esse homem verdadeiro. O Lao Tzu e o Liezi Zhuangzi costumam usar a palavra Shanran, né? Zhiren, como está aqui, homem superior. Zhi é superior, Ran é pessoa, homem. Então Zhiren é o homem supremo, ou o homem que consumou, que realizou, né, a sua perfeição no sentido da espiritualidade, no sentido do desapego, certo? Então também é chamado o homem verdadeiro, Chanran, né? Ou Shanran, como diz o Lao Tzu, que é a personagem central do Dao De Jing. Shanran é o homem sagrado. Eu traduzo sábio, né? É justamente esse homem que alcança uma sabedoria através do desapego. Então vejam, eu vou começar a história que eu traduzi e fica assim, ó. Liezi estava revelando a arte do arqueiro para Bohuan Uran. Com a mão direita, ele esticou o arco e ao mesmo tempo, no antebraço esquerdo, colocou um copo d'água. Então vejam a cena, né? Ele estica o arco e coloca um copo de água aqui, no lado esquerdo do antebraço aqui. E aí, após atirar a primeira flecha, já colocou a segunda flecha no arco e atirou novamente. Em seguida, colocou e atirou a terceira flecha, enquanto a segunda atingia a parte traseira da primeira flecha. Então, ele permaneceu silencioso e imóvel como uma marionete. Logo depois, Bohu Ran ponderou. Essa flecha é atirada pela mente. Ainda não é a flecha atirada pela não-mente. Então, daqui a pouco eu vou comentar essa palavra, essa ideia de não-mente, o Wushin, né? Se eu e você escalarmos uma montanha elevada e pisarmos numa rocha perigosa perto das profundezas do abismo, você será capaz de atirar a flecha? Então vejam aí que Bohu-ran está perguntando, né? E meio que testando o Liezi. Depois de um certo tempo, ambos começaram a escalar uma montanha altíssima. Então imagine, eles estão lá caminhando, né, chegando numa montanha, no topo da montanha, bem alto. Durante a caminhada, Bohu-ran pisou numa rocha perigosa e ficou à beira de um abismo profundo. Então, essas histórias de Liezi são muito poéticas, né? E elas estão cheias de significado alegórico, poético, filosófico. Eu diria que, na verdade, o Liezi, ele junta a metafísica filosófica, né? A ética, a política e uma certa dietética, um cuidado do corpo, de si próprio, né? Que é muito próprio aos taoístas. Então, aí o Bohu-ran, né, ele pediu para que Liezi chegasse mais perto dele. Né? Vejam que eles estão perto de um abismo, né, bem próximo de um precipício, né, muito perigoso. A ideia do perigo. Né? Amedrontado, então Liezi ficou amedrontado, curvou-se no chão com suor escorrendo até os calcanhares. Então, por fim, Bohu-ran observou. O homem superior contempla o céu azul nas alturas e as águas da primavera nas profundezas. Percorrendo livremente as 8 direções, seu espírito, o seu Shan, né, e seu sopro vital, seu Qi, jamais são abalados, né? Jamais são abalados. Justamente agora, por que você estremece de medo com os olhos ofuscados, como se estivesse em grande perigo? Então vejam, percebam que essa história mostra que o Liezi, ele sabia atirar, né? Ele dominava a técnica do arco e flecha, ele atirava bem nas circunstâncias normais, né? Ele dominava a técnica. A palavra técnica que é fundamental, porque ele sabia, ele dominava, ele, vamos dizer assim, ele conhecia, né, um determinado saber especial, né, que é muito próprio,
daquilo que eu chamo de um domínio externo das coisas. Então ele dominava aquilo que é a arte do arco e flecha, mas no nível externo, no nível apenas da técnica. Só que ele não conseguiu ultrapassar essa técnica. Então justamente o mestre dele, o Boru-Huran, ele acaba mostrando que quando eles sobem na montanha, chegando lá, a condição mental da mente do Liezi é totalmente, vamos dizer assim, perpassada pelo medo, pelo pânico, né? Por uma certa insegurança. Então ele fica inseguro. Veja, ele tinha a técnica. E por que ele ficou inseguro? Né? É justamente os mestres taoístas, eles, curiosamente, eles querem que a gente busque a naturalidade das nossas ações para que não venhamos a ser bloqueados por algum conhecimento antecipado que é tecnicamente bom, frutífero naquela ocasião, mas como a nossa vida ela é perpassada de mudanças, é atravessada por situações variadas, nós nunca estamos numa mesma situação, certo? Então é claro que isso gera insegurança na mente. Mas então qual é o trabalho que precisa ser feito? O trabalho é o cultivo do estado de esvaziamento, do vazio, né? Então é por isso que o Lao Tzu já falava em esvaziar a mente também. No Dao De Jing ele fala Shui Qi Xin, né? Então é importante o quê? Trabalhar e cultivar o Wuxin, que é a não-mente. O Wang Banshong, que comenta o Lao Tzu, ele nos fala que uma das coisas mais importantes do taoísmo e da prática que a gente faz em Tai Chi, na meditação, e justamente no caminho taoísta, é o esvaziamento das preocupações, das aflições. A palavra é Huan, né? A Yo Huan, a gente ainda fala hoje das aflições que são causadas pelo excesso Shan, de posse, desejos e vícios. Porque a nossa mente, ela traz coisas, sejam vícios, seja hábitos do pensamento, crenças, muitas coisas que perturbam e que afligem, mesmo que nós não estejamos conscientes desses pensamentos. Então, quando o Liezi aprendeu muito bem a técnica, mas Boru-Huran fala, vamos subir lá na montanha, né? Ou, por exemplo, se imaginem que se eles fossem num lugar muito perigoso também, ou, sei lá, tivessem homens perigosos ali, será que ele conseguiria atingir os homens ou disparar a flecha com absoluta segurança, com essa maestria que ele tinha, quando ele simplesmente dominava a técnica? Para isso, para tanto, ele teria que dominar a mente dele. É por isso que o Liezi, ele fala, olha, o Boru-Huran fala, né? Essa flecha que você atira pela técnica é apenas uma flecha atirada pela mente. Quer dizer, você está operando, né, com a intenção forçosa, Yo-Wei, né? Então você tem a intenção da mente, Yo-Shin, que vai o quê? Intencionalmente projetar a ação. E você calcula, você planeja racionalmente, com vistas à realização daquele resultado. E muitas vezes você atinge. Mas veja, se muda a situação, nós o quê? Nós não conseguimos fazer aquilo que nós fazíamos antes pela técnica. Então, há uma falha da nossa imperfeição mental, né? A nossa mente, ela é constantemente, vamos dizer assim, oscilando entre os prazeres e dores, entre a alegria e a tristeza. Então ela não consegue um absoluto, vamos dizer assim, equilíbrio, né? Um estado de harmonia, tá? Então é por isso que é importante, com essa história de Liezi, percebermos que Liezi está, na verdade, também nos testando, assim como Boru-Huran está testando Liezi, né? Nós podemos ir além das palavras dessa história. Perceber como seria atingir, imaginem vocês, como seria atingir a flecha da não-mente. Quando eu atiro, eu uso meus olhos, eu uso minha visão, eu uso minhas mãos, o meu corpo físico. Então, o lado externo se revela, né? Mas esse lado externo, a superfície externa, só é reflexo daquilo que é o estado interior da nossa mente e do nosso corpo. Então, se nossa mente estiver agitada, perturbada, né, não segura,
isso vai refletir-se no mundo externo, no nosso corpo e nas relações com as pessoas. Do ponto de vista simbólico, isso significa que a mente determina as ações lá fora. Então, o lá fora é determinado pelo que está aqui dentro. E o que aqui dentro acontece determina e afeta o que está lá fora. Então, a maestria verdadeira, genuína do homem superior não é apenas agir externamente. É sim cultivar um equilíbrio, um estado elevado de consciência, que já não é mais a consciência egóica do ego, mas sim um estado ampliado de estar no mundo, sem, claro, se isolar, sem se separar da realidade mundana. É por isso que isso seria agir de acordo com Ziran, a naturalidade do homem superior aqui na história de Liezi. Então Liezi diz que se nós quisermos agir forçosamente, bloqueados pela mente que tenta interferir, nós vamos acabar o quê? Perdendo a naturalidade verdadeira do homem verdadeiro, né? Por isso a gente acaba perdendo essa naturalidade. E aí regressamos aonde? A uma visão parcial. Nós somos, vamos dizer assim, impedidos, bloqueados por uma visão parcial nossa, limitada, que é pianjian, né? Visão limitada, visão parcial. Porque aí a gente não consegue interagir, né? Se relacionar com a situação. A situação mudou? Como que eu ajo na situação? Como que eu faço? Eu não sei, porque eu estou apegado à técnica, apegado a um saber antecipado, a um prévio conhecimento, e isso de nada adianta. É por isso que o Lao Tzu fala também em fluir com a naturalidade, né? Ren Ziran, como diz o Wang Bi comentando o Lao Tzu. Então o Wu Wei nada mais é a não ação, né? O agir da não ação, como seria atirar essa flecha da não mente, seria permitir que possamos fazer as coisas sempre de acordo com as circunstâncias nas quais nossas ações já são, vamos dizer assim, inseridas. Nós não estamos fora dessas ações, não estamos fora também das situações, estamos dentro das nossas situações e por isso precisamos ter atenção. Quando nós caminhamos, quando nós fazemos tai chi, quando nós comemos, quando nós lemos as histórias, quando nós falamos com os outros, nós precisamos ter esse cuidado, essa atenção ao outro, à presença do outro. É na medida mesma em que eu começo a tomar consciência de que o outro existe enquanto outro, em que a circunstância é única e singular, é aí que eu começo a perceber que eu não sou um robô, uma marionete. Eu não ajo simplesmente mecanicamente. Eu começo a fluir com a naturalidade. Muitas vezes a gente fica muito mecanizado, né? A gente age pelos hábitos mecânicos. E isso justamente nos limita, isso nos força a sermos, vamos dizer assim, uma espécie de prisioneiro. A gente é impedido de agir. Isso interfere, claro, na nossa liberdade. Então, na medida em que o Liezi na história fica com medo, né, é porque a mente não consegue agir naquela situação. Ela fica com medo, então em chinês seria terror, né, temores, que eu falei, né, huan, né, a palavra aflição, né, causada pelo excesso de pensamentos, excesso de ideias, excesso de coisas antecipando a nossa circunstância. Porque veja, eu preciso estar inteiro naquela circunstância, tendo esse cuidado, tendo esse olhar com os outros, em relação ao outro, e ver que, na verdade, eu nunca ajo por mim mesmo. Eu sempre ajo em relação com as outras causas das ações. Então, o outro é fundamental, né? A circunstância, o entorno, o meio ambiente, a natureza, tá? Então, não adianta a gente querer previamente estabelecer tudo, porque aí a gente impede o fluxo do Ziran, da naturalidade. Vocês conseguiram entender? Então, é importante o quê? Justamente, veja que é uma situação de perigo, né? Uma situação em que a mente é colocada em ação. E o espírito do homem superior, o Shan, né? Eu quero que vocês também vejam o meu vídeo que eu falei de cuidar do espírito no corpo e cultivar o espírito do vale. Quer dizer, o espírito é esse Shan em chinês, né? Ele é algo muito divino, algo muito espiritual. É o nosso dom, a nossa dádiva que o céu que é a naturalidade. O céu quer dizer naturalidade no pensamento taoísta, né? Do Zhuangzi e do Liezi.
Então Lietz também pensa que se nós estivermos conectados com essa dimensão do espírito do Shan, que habita os nossos órgãos vitais, nós paulatinamente vamos então ficar mais serenos, mas não uma serenidade estática, imóvel, como se fosse um zumbi, né? Como se fosse um morto. Não, mas como se fosse um recém-nascido, né? Como se fosse um estado de ser mais pleno, de consciência, de harmonia com as coisas do mundo, né? Porque aí a gente não desperdiça nem esse Tinshan, que é o espírito puro, e nem o nosso Qi, o sopro vital ou energia vital, como alguns traduzem. Então é importante, gente, parar para refletirmos sobre essa importância, né, de, em certas circunstâncias, aquilo que eu já acumulei de conhecimento, aquilo que eu já acumulei de técnica, não serve muitas vezes, tá? Porque às vezes a circunstância se mostra totalmente diferente. Então a gente precisa também ser maleável, né? É essa arte da maestria taoísta, da maleabilidade, que é importante nesse contexto, tá? Então eu vou terminar lendo aqui o Lietz. O homem superior contempla o céu azul nas alturas e as águas da primavera nas profundezas. Percorrendo livremente as 8 direções, seu espírito, Shan, seu sopro vital, Qi, jamais são abalados. Justamente agora, então, porque você estremece de medo, com os olhos ofuscados, como se estivesse em grande perigo? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, dão um clique aí, façam seus comentários e observações e estejam atentos aos meus cursos Vazio Perfeito, o Taoísmo e a Harmonia entre Corpo e Espírito. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!